Que bom que os bons ventos os trouxeram à continuação de nossas histórias. Então vamos lá? Centésima nonagésima primeira noite. Senhor, prosseguiu Sherazade, havendo-se retirado a escrava confidente de Semen-Zihar, o príncipe da Pérsia e Ben-Tahir não se lembraram de que ela acabava de assegurar-lhes que nada tinham que recear. Examinaram toda a galeria e ficaram em extremo assustados quando conheceram que não havia um único lugar por onde pudessem escapar, no caso que o califa ou de alguns de seus oficiais se lembrassem de ali vir. Uma grande claridade, que avistaram de repente para o lado do jardim por entre as grades, obrigou-os a acercarem-se delas para verem de onde provinha. Era provida de 100 tochas de cera branca que outros tantos jovens eunucos pretos traziam na mão. Esses eunucos eram seguidos de 100 outros mais idosos, todos da guarda do califa, armados com alfange, marchando o califa após eles entre Mesru, seu chefe, à direita, e Vassif, seu segundo oficial, à esquerda. Esperava Shemen-Zihar, o califa, a entrada de uma alameda, acompanhada de 20 mulheres, todas de uma beleza pasmosa, adornadas com colares e brincos de grossos diamantes, e a cabeça fulgurante de pedrarias, que cantavam ao som dos seus instrumentos e formavam um concerto maravilhoso. A valida apenas viu aparecer este príncipe, chegou-se a ele e prostou-se a seus pés, dizendo de si para si: Príncipe da Pérsia, se vossos tristes olhos são testemunhas do que faço, julgai do rigor da minha sorte. Se fosse perante vós que devesse humilhar-me assim, não sentiria meu coração repugnância alguma. Ficou o califa arrebatado ao ver Shemen-Zihar. Levantai-vos, senhora, disse-lhe. Chegai-vos. Quero-me mal a mim mesmo por ter me privado por tão largo tempo do gosto de vos ver. Acabando de proferir essas palavras, deu-lhe a mão e, sem cessar de dizer-lhe coisas lisonjeiras, foi assentar-se no trono de prata que Shemen-Zihar tinha mandado trazer para ele. Assentou-se a valida num tamborete diante dele, e as 20 mulheres formaram um círculo sobre outros tamboretes, enquanto os jovens eunucos que seguravam as tochas se distribuíram pelo jardim a certa distância, uns dos outros, para que o califa gozasse da fresquidão da noite mais comodamente. Assentado o califa, olhou em volta de si e viu com grande satisfação todo o jardim iluminado de uma infinidade de outras luzes, além das que seguravam os eunucos. Porém, reparou que o salão estava fechado. Admirou-se disso e perguntou a razão. Tinham-no feito expressamente para surpreendê-lo. Com efeito, apenas falou, logo, simultaneamente, todas as janelas se abriram e viu iluminado exterior e internamente, de uma maneira bem diversa das outras vezes. Encantadora Shemen-Zihar, clamou à vista desse espetáculo, bem vos entendo, quiseste dar-me a conhecer que há tão belas noites como os mais belos dias. À vista disso não posso dizer o contrário. Tornemos ao príncipe da Pérsia e Ebin-Tahir, que deixamos na galeria. Ebin-Tahir não podia admirar sem confusão tudo o que se oferecia a seus olhos. Não sou moço, disse ele, e vi grandes festas na minha vida, porém não creio que se possa ver coisa mais maravilhosa, nem que denote mais grandeza. Tudo o que se conta dos palácios encantados não chega ao prodigioso espetáculo que temos diante dos olhos. Quantas riquezas e quanta magnificência juntamente! O príncipe da Pérsia não era sensível a todos esses esplendores que tanto entusiasmavam Ebin-Tahir. Só tinha olhos para Shemen-Zihar, e a presença do califa sepultava numa aflição inexplicável. Querido Ebin-Tahir, disse ele, quisesse Deus que tivesse o espírito bastante livre para não fazer caso como vós, senão do que deveria causar-me admiração. Porém, ai de mim, estou num estado muito diverso. Todas essas maravilhas servem apenas para aumentar o meu tormento. Posso, ao ver o califa face a face com aquela que amo, e não morrer de desesperação?
Deve um amor tão terno como o meu ser perturbado por um rival tão poderoso? Céus, quão singular e cruel é o meu destino. Há um instante que me considerava o mais afortunado dos amantes, e agora, neste momento, sinto no coração uma agonia que me dá a morte. Não posso resistir, meu rico Ebintaher. Tenho a paciência apurada, e o meu mal me oprime, e o valor já cede. Pronunciando essas últimas palavras, viu que se passava alguma coisa no jardim que o obrigou a guardar silêncio e lhe chamava a atenção. Com efeito, o califa ordenara a uma das mulheres que estavam perto dele que tocasse cítara e cantasse, e ela, elevando a voz e tirando melodiosos acordes do instrumento, disse coisas tão apaixonadas que o monarca, persuadido que o fazia por ordem de Shemensihar, que muitas vezes lhe tinha dado iguais testemunhos de ternura, supôs ser o alvo a quem se dirigiam. Enganara-se, porém. Desta vez não era a intenção de Shemensihar. Aquela música tão sentimental, aquele canto tão repassado de paixão, eram dedicados ao seu querido Ali Ebn Becar, cuja presença a penetrou de uma tão violenta dor que tombou, desmaiada sobre o tamborete, e teria resvalado ao chão, se alguma das mulheres não a socorressem prontamente, amparando-a e conduzindo-a para o salão. Ebintaher, que estava na galeria, sobressaltado com este incidente, voltou a cabeça para o lado do príncipe da Pérsia. Em vez de o ver encostado à grade para olhar como ele, ficou em extremo pasmado, vendo-o estendido a seus pés sem movimento. À vista disso, julgou da violência do amor que o príncipe consagrava a Shemensihar. Admirou este estranho efeito de simpatia, que lhe causou uma pena mortal em razão do lugar em que se achavam. Fez, todavia, tudo o que pôde para que o príncipe tornasse a si, porém debalde. Achava-se Ebintaher nesse embaraço, quando a confidente de Shemensihar veio abrir a porta da galeria e entrou desalentada, como uma pessoa que já não sabia onde estava. Vinde depressa, clamou ela, que vos farei sair. Tudo aqui está em confusão, e creio que este é o último de nossos dias. Mas como quereis que partamos? Respondeu Ebintaher, em tom que denotava a sua tristeza. Chegai-vos, pelo amor de Deus, e vede em que estado se acha o príncipe da Pérsia. Quando a escrava o viu desmaiado, correu a buscar água, sem perder tempo, ia a discorrer, e voltou em poucos instantes. Finalmente o príncipe da Pérsia, depois de lhe terem deitado água no rosto, recuperou os sentidos. Príncipe, disse-lhe então Ebintaher, corremos risco de perecer, vós e eu, se nos demorarmos mais aqui. Fazeis, pois, um esforço e fujamos a toda a pressa. Mas ele estava tão fraco que não pôde levantar-se só. Ebintaher e a confidente deram-lhe a mão e, amparando-o, lá o foram levando até uma pequena porta de ferro que abriu sobre o Tigre. Por ela saíram e, chegando à borda de um pequeno canal que comunicava com o rio, a confidente bateu as palmas e logo apareceu um batel que se dirigiu a eles com um só remador. Ali Ebn Becar e seu companheiro embarcaram-se, e a escrava confidente ficou na borda do canal. Assentado o príncipe no bote, estendeu uma mão para o lado do palácio e, pondo a outra sobre o coração, caro objeto de minha alma, clamou com voz fraca, recebei a minha fé com esta mão, enquanto vos protesto com a outra, que o meu coração conservará eternamente o fogo em que arde por vosso respeito. Percebeu Sherazade que era dia. Calou-se e na noite seguinte continuou nestes termos. Que paixão violentíssima! Que perigos corre esse amor! Será que eles conseguirão ser felizes? Será que o califa descobrirá alguma coisa? Veremos na continuação dessa história amanhã. Agradeço muito a todos vocês. Alabei.